Vamos lá, galera. Já deixei aberto aqui. Esse é o Logarithmic Curves, tá? Esse Logarithmic Curves eu gosto de deixar ele no semanal. A gente vê que a gente está enfrentando nesse exato momento, no semanal, a longo prazo, uma zona de resistência um pouco maior. A gente vê que essa média também, né, que está situada na zona amarela, vou ver se eu consigo traçar ela aqui, ó. Ela também é uma zona que ao longo do tempo, além dela ter se tornado uma resistência, né, a gente vê que ao longo do tempo o Bitcoin fez algumas paradas em cima dessa média, aonde que indica em todo o gráfico desde seu lançamento, desde a originalidade aí, né, do início do Bitcoin. Então vamos lá, ó. Então alguns momentos, tá? Eu vou sinalizar com setas. A gente vê que nessa região, essa linha mediana nessa tarja amarela que é o decorrer desse gráfico, nessa região ele fez um pullback, voltou a subir para ele tocar o topo histórico lá em 2017, 27 de novembro, entre novembro e dezembro, né, que ele tocou o topo histórico. Logamente, quando ele foi cair, ele fez ali um reteste novamente, ó, dessa média, fazendo com que fosse um suporte. E logo em seguida, ele fez novamente, ó, aqui um teste novamente. Ó, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente conseguir analisar. Ele fez novamente um teste dessa zona. Aqui na frente ele fez novamente um teste dessa zona. Aqui a mesma coisa, um teste desta zona. E aqui a gente já sinaliza, né? Deixa eu pegar essa outra aqui, ó. A gente sinaliza que ele está passando por uma zona de resistência. Essa linha também ele fez um teste nessa zona e agora ele está voltando a testar essa linha amarela. O que pode acontecer nos próximos dias? Ele pode romper nos próximos dias, até porque ele fez um suporte, né? Como eu disse, lá na média de 50, tanto no semanal como no diário. No diário a gente estava fazendo uma análise das cunhas descendentes dele, né? Deixa eu pegar esse outro gráfico aqui, que a gente já consegue, deixa eu tirar essas setas aqui. Então ele rompeu aquela cunha descendente que eu tinha desenhado, né? Vou só fazer mais ou menos uma análise rápida. E ele rompeu essa cunha, a gente traçou algumas medidas, algumas resistências. Primeira resistência, né? Eu achei que ele realmente ia fazer esse movimento, tanto que no vídeo lá atrás eu falo que ele toca na média de 50 para ter um suporte melhor, para depois ele subir, para ele continuar esse movimento de alta, seria interessante. Ele realmente tocou na média de 50, que foi exatamente nesse período aqui, nessa região. Também achei que ele ia tocar na média de 200, mas ele nem chegou aí, ele voltou mesmo na média de 50 e voltou a subir. Uma resistência seria essa zona aqui dos 48 mil dólares. Ele fez essa sanduichada aqui e logo em seguida ele voltou para cima, já rompendo, abrindo hoje, os últimos dias aí, uma alta aí surpreendente, pegou todo mundo até desprevenido. Algumas pessoas nem imaginavam que ele ia subir tanto dessa forma. Foram 14% já de alta, que é bastante interessante. Agora ele está com uma leve queda ali, perdendo alguns 200, 300 dólares aí aproximadamente, mas ele subiu aí 14% de alta. Eu acredito que seria interessante ele voltar a testar esse suporte aqui dos 52.900, tá? Porque ele testando este suporte de 52.900 daria mais força para ele continuar fazendo o seu movimento de alta, caso ele fazer este movimento aqui, para ele tentar romper, claro, essa zona aqui. Eu creio que essa zona, ó, eu vou até esticar ela um pouco para cá, ó, ela basicamente ela quase que conflui, ó, quase que conflui com esse movimento que possivelmente ele pode fazer. Talvez seria este movimento aqui para ele tentar um rompimento do seu topo histórico posicionado nos 64.865 dólares aqui pelo gráfico da Bitstamp, que eu gosto de olhar bastante, que é bastante interessante. Então tem algumas coisas que estão confluindo aí no Bitcoin, vamos esperar nos próximos dias. Eu acredito que a gente já está numa pernada bull run, né? Uma pernada de alta aí bastante interessante, mas eu creio que seria saudável ele fazer algumas correções e não ser tão esticado assim, que ele pode, talvez, muita gente pode ficar muito otimista e talvez querer entrar no mercado que é otimista. Então provavelmente em algum momento, ó, desde quando ele tocou na média de 100, que é essa linha amarela plotada aqui no gráfico, ele já fez aí 36%
de alta. Não é pouco, 36% em 15 dias é muita coisa, ainda mais para o Bitcoin, que é um ativo volátil e precisa de muita grana para movimentar o mercado. Então a gente já falou um pouquinho do Bitcoin. Vou passar aqui para entradas na corretora. A gente vê que esse nível ele está caindo enquanto o preço está subindo. E a gente vê que também as saídas também está caindo porque tem pouco Bitcoin na corretora. Então isso é muito otimista, deixa o mercado otimista. Além de todas as partes fundamentais, né, que o Bitcoin tem, dele ser descentralizado, de ser uma moeda escassa, dele ser uma moeda que é deflacionária, não tem impressão de moeda, igual a gente está vendo no mercado. E a gente está vendo que cada vez mais a crise parece que está iminente. Uns resquícios de crise veio de 2008. O Brasil sabe muito bem que em 2014 a gente ainda estava pagando um pouquinho dessa crise que aconteceu nos Estados Unidos e agora parece que a gente está prestes a enfrentar uma próxima crise aí. O mercado financeiro já esteja um pouco preparado. E agora com o Bitcoin na área, parece que o pessoal não quer enfrentar essa crise sozinho e possivelmente podemos estar vendo um início de migração do mercado tradicional para dentro do Bitcoin. Vamos ver se isso realmente é uma especulação minha, pode ser que isso se conclua, pode ser que isso não se conclua, mas a gente pode ver, talvez seria os institucionais um pouco mais maiores, né? Um pouco maiores, estão começando a colocar um pezinho na água para começar a fazer, né, com que esse movimento do Bitcoin ele alcance novas altas, já que para muita gente o Bitcoin também é uma reserva de valor. Tá, vamos seguir aqui. Aqui fala um pouquinho do sentimento. Jason Dane, analista da Quantum Economics, ele estava falando um pouquinho aqui em relação ao Bitcoin, o que aconteceu nos últimos meses. Ele veio melhorando o sentimento do mercado e muitas vezes que move em impulso, né? O mercado ele é um movimento às vezes impulsivo e especialmente nos períodos em que ele tinha sido negociado há um tempo em uma faixa de preço de acordo com o Dane, que é o analista. Em julho, o Bitcoin foi negociado principalmente entre 30 mil e 40 mil dólares. Então, agosto e setembro, o preço estabeleceu uma faixa de 40 a 50 mil dólares. Então, assim, a gente vê que parece que o preço está começando a dar uma melhorada em relação aos institucionais. Parece que está começando a ficar um mercado mais visado. E o sentimento melhorou significativamente na primeira semana de outubro, sinalizando uma mudança em relação ao pânico do mercado nos últimos meses. O salto do Bitcoin de mais de 10 mil dólares apenas desde outubro resulta em um ganho de 25% este mês, ou seja, 25% em menos de 15 dias. É muita coisa. São 6 dias de alta já direto. Tá? Então, é um movimento, né? Um movimento muito interessante. Ele fala um pouquinho também dos mercados tradicionais. Os mercados tradicionais estão lutando no atual ambiente macroeconômico com a queda de preços das ações em uma potencial crise energética, que também traz temores, né, sobre as perdas do setor imobiliário chinês, né, e etc. Então vamos ver o que pode trazer, né, tanto a história da Evergrande, que ainda não foi solucionada e parece que ainda está longe de ser solucionada, mas vamos ver o que esse mercado ainda vai trazer para a gente até no final do ano. Eu acredito que a gente vai começar essa bull run a partir de agora, a partir de que a gente faça esse movimento, né, saudável que eu disse ali no gráfico, e esse movimento seja interessante. Vamos ver o que mais tem aqui. Cointelegraph. A Cointelegraph Brasil, né, lançou uma matéria agora, há pouco tempo, há 20 minutos. O que você estava fazendo em 2009 que não comprou Bitcoin quando 1.300 Bitcoins custavam apenas $1. Então, cara, 1.300 Bitcoins custavam $1. O que está desvalorizando mais? O Bitcoin ou é o dólar? Tá? Então, vale a gente pensar sobre isso, né? O que realmente o dinheiro traz para você. A gente vê que é um mercado que ele cada vez mais está sendo dominado pelos grandes e eles sentam lá na poltrona, simplesmente apertam um botão, começam a imprimir dinheiro e a gente fica à mercê de todas as mudanças. Gasolina cara, o preço dos alimentos muito mais caro. O que está aumentando? É o preço dos alimentos ou é o poder de compra? Então vamos ver que o institucional já está começando a olhar para esse mercado de criptomoedas. Provavelmente a gente vê que é um mercado muito especulativo também, um mercado que, dependendo de certas pessoas, o cara ele solta um Twitter, ele faz uma mudança às vezes de mercado e gera um terror, um pânico. Isso faz com que o sentimento da galera fique voltado a vender o ativo. Quando vende o ativo, aquilo é considerado com uma pequena queda às vezes no dia, mas isso é contagiante e ali dali a pouco era 5 virou 10 e aí acaba alastrando esse temor pelo mercado. Não é o momento que a gente está vendo agora, não é o cenário que a gente está vendo agora. A gente está vendo um cenário de retomada, né? Depois de tantas quedas e banimentos, a gente vê que o fundamentalismo do Bitcoin ainda continua o mesmo. A história está sendo escrita, né, com essa revolução tecnológica. E a gente vê aqui, eles soltam também aqui, um detalhe. Bitcoin valorizou apenas 719 milhões.
100 mil milhões, 719.895.288% em 12 anos. Ou seja, não tem nenhum ativo que faz uma valorização tão tremenda desse jeito. Um Bitcoin hoje valendo 55 mil dólares. Então é interessante também, quem quiser dar uma lida, bastante interessante, tá? Eu acabei de ler antes da gente começar esse vídeo, aqui tá 20 minutos, ó, mas no portal Bitcoin, ó, aqui, essa matéria que eu queria ver. Então aqui no mercado Bitcoin, aqui no portal do Bitcoin, a gente vê que o presidente da SEC, né, isso aqui foi lançado hoje, às 4 da tarde, foi atualizada hoje às 4 da tarde. O presidente da SEC, ele disse que não é um órgão que planeja coibir as criptomoedas, que seria o Congresso, né, o Congresso dos Estados Unidos, que teriam que olhar para as criptomoedas para poder tentar banir as criptomoedas. Então eu creio que o presidente aqui da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ó, o Gary Gensler, repetiu em um discurso recente que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, acerca das criptomoedas, afirmando durante uma sessão na terça-feira, no dia 5, né, que foi ontem, o Congresso americano, que é um órgão regulador, não tem planos de proibir o Bitcoin. Ou seja, isso é bastante para o mercado, saber que o mercado dos Estados Unidos ainda está aberto para isso e onde que movimenta as maiores tecnologias, as maiores ações das maiores empresas. Então a gente vê que é um mercado, né, que tem aí 70% da população como investidor, não é um mercado para brincadeira. Pode ser que a gente vai ver ainda uma alta nos próximos anos aí do Bitcoin, né? Além até desses patamares, mas a gente também não pode deixar de esquecer que ele vem seguindo sim um padrão ao longo do tempo, que é tocar nessa linha vermelha e voltar novamente a regredir. Então a primeira coisa que eu quero ver agora é ele romper essa linha mediana, nessa tarja amarela, que ele fez vários e vários suportes ao longo do tempo, aqui. Então a gente tem que ver se ele vai realmente romper essa linha amarela, e aí sim eu acredito que depois do rompimento ele consiga sim ultrapassar essa zona aqui do topo histórico. Quem ainda não seguiu o canal, segue o canal, dá um joinha, ativa as notificações. Vou trazer conteúdo novo. Pedir mais uma vez aqui, tem o link embaixo na descrição do Telegram, do Discord, para a gente poder estar continuando a trazer mais informações e implementando mais o canal cada vez mais. Vou dar uma passadinha aqui rapidinho agora neste dado aqui que é bastante interessante. Deixa eu achar aqui onde que está. Coinmetrics. Então este dado do Coinmetrics, né, ele traz para mim a relação entre as carteiras que estão ativas, possuem 1000 bitcoins, e a saída das exchanges. Então a saída das exchanges, no caso aqui eu tenho a data de ontem, tem um atraso de um dia. A saída das exchanges aqui está relatando para mim que saíram das exchanges 25.620 bitcoins, enquanto os endereços ativos acima de 1000 bitcoins estão na casa de 2.172. Então vamos esperar para ver o que a gente pode analisar em relação aos gráficos. Eu gosto de usar também muito a Look into Bitcoin. Eles falam de alguns gráficos, inclusive média de 200 períodos, o Powell Multiple, e também é bem interessante esse Powell Multiple, o Stock to Flow, que é bastante conhecido. Então é bastante interessante, ó, a Logarithmic Curves. Então tem bastante dados aqui que a gente pode cruzar, começar a ter alguma noção em relação aos preços dos bitcoins nos próximos anos. Então fico por aqui, vamos ver o que o Bitcoin vai fazer aí nesse próximo final de semana. Amanhã já é quinta-feira, vamos ver o que pode acontecer chegando próximo do final de semana, se a gente vai continuar com essa alta, se as altcoins elas vão explodir. Eu ainda acredito que as altcoins, para poder dar uma explodida, o Bitcoin ele precisa dar uma lateralizada, pelo menos de 1 dia a 2 dias, para que faça com que o preço das altcoins se reajuste ao mesmo patamar. A dominância do Bitcoin também está subindo. Eu não olhei a dominância hoje, mas depois eu vou trazer mais detalhado falando sobre a dominância, falando sobre algumas outras coisas. Certo? A gente vê que o MACD também, ó, já cruzou, o sinal do MACD aqui já cruzou para cima. A força de compra no diário, pelo gráfico da Bitstamp, ainda está forte, ainda está expressiva. A gente pode ver ainda, talvez ele possa alavancar ainda algumas altas ainda durante alguns dias. Pode nos trazer, desde que ele rompa esse quadrado ou fique dentro dessas métricas, suporte, resistência. Pode ser que ele ainda dá uma lateralizada dentro desta região. É uma região, mesmo não tendo tanto volume de compra, uma região ainda psicológica, onde tem muita gente que não quer comprar e não quer vender. Tá? Eu fico por aqui, segue o nosso canal, ativa as notificações e sempre que a gente tiver conteúdo novo, você vai estar recebendo esse conteúdo aí cheio de informações e bacana para você. Valeu, galera, tamo junto, é nóis!